Bom, vamos a mais um exemplo aqui, que é o de uma conta presa num fio, certo? Uma haste fixa que gira, que gira com uma velocidade ômega constante, tá? Então ele tem essa velocidade. E aí essa conta está livre para se mover nesse fio sem atrito. Esse movimento, gente, ele está no plano, tá? Então eu indiquei aqui o eixo Z saindo aqui da tela, tá? Direção K, então movimento plano, de tal forma que a conta, se a gente considerar o zero de energia, a energia potencial vai ser zero, tá? Para qualquer, então ela vai estar girando aqui nesse plano, certo? Depois a gente pode até generalizar para como se houvesse, por exemplo, a gravidade nessa direção, mas não, eu estou olhando aqui de cima um movimento que é bidimensional. Então eu tenho que o ômega vai ser o θ ponto, né? Θ é essa coordenada. Então, θ ponto a velocidade é a velocidade angular. Então, as coordenadas generalizadas que eu tenho aí são r e θ, tá? Então, eu vou escrever isso aqui em coordenadas polares, certo? Então, fica aí para vocês fazerem essa conversão de... Lembrando que não é difícil, basta que eu escreva as projeções, né? X vai ser r seno de θ, cosseno de θ, desculpa, e o y vai ser r seno de θ, certo? Aí eu preciso escrever quem são os versores R, os versores θ, lembrando que eles variam com o tempo, então eu tenho que calcular a derivada desses caras também com relação ao tempo para chegar nessa velocidade que está aqui. Tá? Então, em coordenadas polares, então ele tem uma velocidade, um r ponto na direção r e um r θ ponto na direção θ. Lembrando então que essa aqui seria a direção r chapéu e essa aqui seria a direção θ chapéu, tá? Bom, e aí eu preciso do módulo quadrado da velocidade para escrever a energia cinética, então isso vai ser a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mesmo porque r e θ são ortogonais entre si, então isso fica r ponto ao quadrado mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, e aí eu posso escrever o θ ponto em termos dessa velocidade angular, ômega. O que resta é a gente escrever a energia cinética, que vai ser meio de m, onde m é a massa dessa conta, então é meio de m r ao quadrado, né? Ou seja, r ponto ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado. Então isso aqui me dá r ponto quadrado mais r ao quadrado, ômega ao quadrado. E como v igual a zero, isso aqui é exatamente igual à lagrangiana, certo? Então basta que eu calcule, né, a derivada no tempo da derivada da lagrangiana, nesse caso só a energia cinética, em termos da coordenada generalizada. Como o ômega é fixo determinado pela frequência, eu vou calcular em termos do r ponto, tá? Então isso aqui é r ponto menos a derivada com relação a r dessa lagrangiana. E isso tudo é igual a zero. Isso implica em que, né, a derivada com relação a r ponto, cai esse 2 que está aqui, e derivada no tempo, então eu tenho mr ponto ao quadrado, mais a derivada desse termo com relação a r, então isso aqui cai um 2, então isso sobra menos m, né, cancela com esse 2 que está aqui, r ômega ao quadrado, igual a zero, e aí eu posso escrever que r dois pontos igual a ômega ao quadrado r, lembrando que essa aqui nada mais é do que a aceleração centrífuga, né? Então, a aceleração centrífuga vai ser velocidade angular vezes o raio, certo? E aí, a gente pode fazer a derivada com relação, mudando de cor aqui, a derivada com relação a θ ponto, então ficaria assim, ddt de del L, del θ ponto, lembrando que θ ponto é ômega, né? Del θ, então isso aqui implica na derivada disso com relação a ômega, fica simplesmente m θ ponto 2, né? 2 θ ponto,
menos a derivada com relação a θ. Note que ele não tem um termo explícito em θ, menos 0 igual a 0. Então isso implica que θ dois pontos é igual a 0 ou a derivada no tempo da velocidade é igual a 0. Então isso me diz que a velocidade ela é constante e a gente sabe disso. Essa velocidade ela é o próprio ômega, né? Então isso está implícito, certo? Tá? Então eu tenho aqui as duas equações de movimento. Uma é essa que está aqui, que me dá a aceleração centrífuga desse sistema, e outra que está aqui, que me dá a velocidade angular, que ela é constante nesse problema. E aí, só para complementar aqui, se eu voltar à segunda lei de Newton, por exemplo, eu sei que a força centrífuga, então ela vai estar associada a essa aceleração, então vai ser mr dois pontos na direção r. Então eu posso escrever a força centrífuga como sendo mr ômega ao quadrado na direção r, e aí a gente recupera esse resultado que é bastante conhecido, né? Essa é a força centrífuga. Centrífuga, isso aqui tem acento, que é a conta sente dado o movimento, né? Então eu tenho aquele movimento de funda, né? Então o fio gira, a haste gira, então ela tende a escapar aí em direção à extremidade do fio.